Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e neste vídeo eu vou explicar para vocês como criar uma iluminação agradável para receber os seus amigos numa área externa. Acompanhe o passo a passo. Para essa iluminação, você vai precisar de um fio paralelo, que aí depois eu vou explicar a questão da bitola do fio. Isso vai ser em função de quantas lâmpadas você vai colocar. Você vai precisar de soquetes. No caso, você tem soquetes de louça, os quais você precisa colocar um rabicho, que são os fios que saem do soquete. Tem de louça, tem de baquelite e tem soquetes já prontos com o rabicho, né? Então eu sugiro que você já compre esses soquetes com rabicho, porque senão, dependendo da quantidade de lâmpadas que você for utilizar, você vai ter que colocar muitos fios nos soquetes. Você vai precisar de fita isolante para isolar, porque na realidade você vai criar um varal de lâmpadas. Então esse varal precisa todas as emendas serem isoladas. E lâmpadas. Lâmpadas em função da potência que você definir dentro do seu uso. Como ferramenta também é muito simples, um alicate universal, um alicate para corte de fio, um estilete e uma chave de fenda Phillips, aqui no caso para abrir o plug que você vai conectar a sua extensão de tomadas na tomada. Então você vai usar essa chave para abrir e fechar e conectar os fios. Então assim, é um projeto extremamente simples, só o importante é ele estar bem dimensionado para você não ter problema de disjuntor caindo, lâmpada queimando ou fio esquentando. Antes de começar esse trabalho, você precisa definir o que você vai fazer. Então, eu estou aqui com algumas dicas, informações importantes para você fazer essa escolha. Que fio utilizar? Cada 100 watts de lâmpada, de potência de lâmpada que você vai utilizar, você vai consumir 1 ampere. Então, a partir daí, você pode calcular a bitola do fio que você precisa. Então, um cabinho de 1,5 milímetros, ele aguenta até 15 amperes e meio. Cabinho de 2,5 milímetros aguenta até 21 amperes. Então eu fiz um exemplo aqui, inclusive um exemplo de uma pessoa que nos escreveu. Ela iria precisar uma extensão de 50 metros com lâmpadas de 40 watts. Com 40 lâmpadas de 40 watts. Se você multiplicar 40 lâmpadas vezes 40 watts, ela vai ter um total de potência utilizada de 1.600 watts. Então isso corresponde, se dividir 1.600 por 100 watts, você tem um consumo total de 16 amperes. Então a partir daí eu posso escolher o fio que eu vou precisar. O 16 amperes, se eu utilizar o cabinho de 1,5, ele está em cima, está bem no talo, está ali no limite. Então, não é aconselhável. Então você deve usar a próxima medida, que é 2,5 milímetros. E aí você tem até um pouco de folga. Uma informação importante é que quanto maior a metragem, você tem uma certa perda de corrente, você tem uma certa perda e consome mais corrente. Então, por exemplo, nessa metragem de 50 metros, você pode até chegar a um consumo de 3% a mais de corrente. 3 até tá arredondado, um pouco menos. E assim, então, se você usar 20 metros, você vai ter, vamos dizer, 1%. Existe uma escala, né? Então, se você utilizar aqui, neste caso, desse exemplo, 21 amperes, você essa perda já tá inclusa, então não tem problema nenhum. No caso, se utilizar o de 1,5, aí já está bem no talo e essa perda, inclusive, não dá para considerar. Então, digamos que essa extensão de 50 metros você ligue num circuito só, um cabo só de 50 metros ligado numa tomada. É importante que esta tomada esteja protegida por um disjuntor, para que não tenha problema. Então, aqui no caso, como ela vai consumir 16 amperes, nesse caso você pode utilizar um disjuntor de 15 amperes. Porque aí se tiver um pico além de 15 amperes, o disjuntor vai desarmar e você não vai queimar as lâmpadas, não vai ter problema de perda. Então você precisa dimensionar o disjuntor em função do circuito que você está construindo. Outro detalhe que você precisa prestar atenção é com relação à tensão da lâmpada que você vai utilizar.
Nesta situação, eu estou considerando lâmpadas de 110 volts. Então, como calcular isso? Esta relação de cada 100 watts equivale a 1 ampere gasto, ela sai da seguinte relação. Uma lâmpada de 100 watts dividido pela tensão da lâmpada, que é 110 volts, isso vai dar aproximadamente 1 ampere. Então esta relação sai desta conta. Potência da lâmpada dividido pela tensão da lâmpada é igual à corrente que ela vai gastar. Então aqui é vamos dizer, uma fórmula arredondada, porque a diferença é bem próxima, chega bem próximo a 1 ampere, né? 100 dividido por 110. Então, nesta situação aqui, eu tenho 1.600 watts, que equivalem a 16 amperes. Isto, ou seja, lâmpadas de 110 volts. Se eu mudar a situação e usar lâmpadas de 220 volts, então eu vou ter que dividir 1.600 por 220. Isso vai dar aproximadamente 8 amperes. Isso equivale a lâmpadas de 220 volts. Então, se vocês repararem, cai pela metade a corrente gasta. Então, se por acaso você preferir usar lâmpadas de 220 volts, você pode, inclusive, diminuir a espessura do fio que você vai utilizar. Neste caso, o fio de 1,5 estaria tranquilo, porque eu iria gastar só 8 amperes. Só que você teria que comprar todas as lâmpadas de 220 volts. Esse desenho de lâmpada eu acho bastante simpático para esse tipo de aplicação, que é a lâmpada comum incandescente. Só que a lâmpada comum incandescente, a menor que existe, é 40 watts. Então, se você quiser lâmpadas menores e com uma potência menor, talvez você tenha que ir para uma lâmpada tipo velinha ou lâmpada tipo bolinha. Essas lâmpadas, você vai ter potência de 40, 25 e 15 watts. Então aí você vai conseguir dimensionar a quantidade de luz que você vai ter. Então o processo é o seguinte, você vai dimensionar as lâmpadas que você vai utilizar e você vai dimensionar a distância entre elas. Aqui eu tenho lâmpadas com distância de 1 metro. Então, imagine essas lâmpadas penduradas, que visual vai ter. De repente você pode colocar menos, se você for utilizar lâmpadas de menos potência, você coloca de 60 em 60, por exemplo. Então você teria um outro soquete aqui. Então é isso você vai definir qual o melhor visual que você vai querer. Para fazer a ligação das lâmpadas, você vai lidar com um estilete. Então, se você não tem prática de lidar com estilete, eu sugiro que você utilize uma luva. A luva vai atrapalhar um pouco a sensibilidade dos dedos. Então, eu marquei 1 metro até a próxima lâmpada. O que eu vou fazer? Eu vou voltar 2,5 cm e vou espetar o estilete entre os fios. No que eu espetei o estilete, eu vou abrir os 2 fios. Nunca faça o corte do estilete com a possibilidade de você cortar o seu dedo. Por exemplo, colocar o dedo aqui na frente e puxar o estilete para cá. Você tem que segurar aqui e fazer de um jeito que o estilete não te machuque se ele escapar. Então tá aqui, eu tô encaixando aqui o estilete, tô segurando aqui e vou puxar aqui. E aí você rasga o fio no meio. Rasga 5 centímetros. Tá aqui, abriu. Agora, você tem os 2 fios passando aqui. Você precisa sangrar o fio aqui e sangrar o fio aqui. Por que eu estou desencontrando? Como eu vou ter 2 emendas de fio, é importante que essas emendas fiquem separadas, vai ficar mais seguro a sua instalação. Então eu vou pegar esse soquete e vou ligar um fio aqui, o outro fio aqui. É isso que eu vou fazer.
Então, na hora de descascar o fio, você vai simplesmente abrir um pouco a capa plástica do fio. Você não vai cortar o fio, senão você vai ter que fazer um monte de emendas e a instalação não vai ficar boa. Então, a minha sugestão é que você pegue um alicate universal e segure o fio que você vai cortar. Digamos que você tem que fazer o corte aqui. Então você segura o alicate aonde você vai fazer o corte, pega o alicate de cortar fio, vem aqui. É muito simples. Então você segurou o fio, vem com o outro alicate, faz um pouco de pressão e faz uma alavanca. Olha, o que eu acabei de falar para vocês que não pode acontecer, aconteceu. Então, às vezes a prática também não quer dizer que você não erre, que você não dê problema. Então, eu vou passar para outra lâmpada para explicar o processo todo. Depois eu volto nessa aqui para explicar o que você vai fazer caso isso aconteça com você, né? Então tá aqui, abrir. Você segura com um alicate, vem com o outro e aperta um pouco e puxa. É isso que você vai fazer, olha, aperta e puxa. E força um pouco para abrir o plástico. A mesma coisa aqui. Segura, aperta, aperta um pouquinho e puxa. Na realidade você está fazendo uma alavanca de um alicate com o outro. Um está segurando e o outro você vem e faz uma alavanca. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que sangrar os dois fios sem cortar o cobre, só cortar a parte plástica. E agora você vem com o soquete. O soquete geralmente vem com as pontas assim soltas, né? Então você torce a ponta, enrola, coloca o soquete por dentro, posiciona este fio do lado de... Você vai enrolar ele de dentro para fora. Então você posiciona e enrola dessa maneira. Tá aí. Você enrolou com a mão, agora você vem com o alicate universal e força, enrola mais ainda, para que os dois fios de cobre fiquem bem firmes, que a emenda fique bem feita. E faz a mesma coisa aqui. Vem com o fio e enrola de dentro para fora. Aqui. Enrolou com a mão, vem com o alicate. Então tá aí. Por que eu estou falando para vocês enrolarem de dentro para fora? De dentro para fora. Porque o fio enrolado vai estar para fora. Eu vou iniciar o isolamento de fora para dentro e volto. Vou e volto. Então se esse fio tiver com a ponta ao contrário, a emenda para dentro, complica um pouco de você isolar. Então é simplesmente um critério para que fique um bom isolamento. Uma boa emenda e um bom isolamento. Então tá aqui, o fio está emendado no varal. Você pega um pedaço de 15 centímetros de fita. Não economize na fita, tá? E compre uma boa fita isolante. Então como você vai fazer? Você vai segurar assim e vai começar de fora para dentro. Só que ao invés de você colocar a fita paralela ao fio, você coloca ela meio na diagonal, porque aí ela vai enrolando, depois você vai voltar. Então você coloca aqui e vai enrolando. Quando você for enrolar a fita, puxa e cola, não deixa folga. Não deixa, por exemplo, a fita folgada assim, olha, com folga. Aí não dá certo. Você precisa puxar e enrolar. Puxar e enrolar.
e vai transpassando, vai sobrepondo uma volta em cima da outra. Quando você chegou aqui nos 2 fios, você também faz isso e continua mais 1,5 centímetro mais ou menos, para ficar bem protegida, a emenda ficar bem no meio do isolamento. Então vem aqui e agora você volta. Tá aí. Veja que ficou um isolamento, a emenda está aqui no meio e o isolamento está bem protegido, o fio está bem protegido, né? Então agora eu vou fazer o outro aqui, a mesma coisa. Vou isolar aqui, começar a isolar de fora para dentro. E seguro aqui os 2 fios, veja. E pronto. Então veja que os 2 fios do soquete estão aqui no meio, ó. E a emenda tá os 2 fios estão bem no meio e a emenda tá para cá e para cá. Então é como se fosse um varal. Aí você dobra um pouco o fio assim do soquete e ele fica como se fosse realmente um varal. Retornando àquela situação em que o fio se rompeu. Então o que eu vou fazer? Está rompido. Eu vou segurar aqui com este alicate. E vou fazer o mesmo processo. Aperta um pouco, alavanca, descasquei. Descasca mais ou menos um pouco menos de 1 centímetro. Tá aqui. Mesma coisa aqui, segura e puxa. Treine um pouco fora com o fio separado, que você vai ver que é muito fácil, muito simples. Então tá aqui, eu tenho o fio. Eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esses 2 fios aqui e vou juntar o fio do soquete. Então eu estou pondo os 3 fios juntos aqui, olha. Põe os 3 juntos e torce. Começa a torcer com a mão, depois vem com o alicate. Veja. O alicate é que vai dar o aperto e o entrelace desses fios, das 3 pontas. Aí. Agora eu dobro para fora, tá aqui, e repito o procedimento de isolação com a fita isolante. E tá aí. Você ficou com uma dobra um pouquinho maior aqui, mas isso não interfere em nada. O teu fio vai estar lá pendurado, isso passa imperceptível. Isso por quê? Porque rompeu o fio. Mas você vê que é simples de resolver, né? Então é isso. E aí colocar a sequência de lâmpadas. Este plug, ele existe para 10 e 20 amperes. Então é importante que você veja a quantidade de corrente que você vai estar utilizando para usar um plug condizente com essa corrente. Aqui no caso eu estou usando um de 10 amperes. Então você abre o plug, ele tem dois parafusos, dois terminais, que aqui são os pinos, né, que você liga na tomada. Você precisa descascar, separa os fios, descasca a pontinha, pega a ponta, torce a ponta e encaixa nos dois terminais aqui, um aqui e encaixa o segundo. E aperta. E depois de presos os fios, é só fechar o plug. Entra com o parafuso.
A última lâmpada, caso você não ligue uma lâmpada na outra ponta do fio, é importante que você separe os dois fios e isole eles, porque se houver o contato de um fio com o outro, se um fio encostar no outro, vai dar um curto e você vai queimar todas as suas lâmpadas. Então é importante, se você não ligar uma lâmpada na outra ponta, afaste as pontas e isole. Caso você corte a capa do fio com estilete na hora que estiver abrindo o fio, não se esqueça de isolar caso apareça o cobre do fio. Isso é importante para uma questão de segurança. E essa é a nossa sugestão para iluminar a sua festa. Então acompanhe-nos, se inscreva no nosso canal do YouTube para receber nossas novidades e um grande abraço e até o próximo vídeo.